Este é Donbass, muito além de uma simples linha de frente. O campo de batalha definitivo, onde o próprio destino desta guerra será forjado a fogo e sangue. Os termômetros despencaram abruptamente, marcando cruéis 22 graus negativos de puro desespero. Aquelas pálidas manchas brancas cintilando na tela? Não se iluda. Não são bravos sentinelas vigiando seus postos. Suas batalhas já chegaram ao fim. Eles não lutam mais. Não aguardam mais pelos gritos de seus comandantes. Tornaram-se os últimos e silenciosos mártires. As vítimas da maior farsa que Moscou teve a audácia de vender ao mundo, ao seu próprio povo e aos seus inimigos por incontáveis séculos. A fúria do vento corta a paisagem com tamanha violência, que até mesmo os ágeis drones FP estão completamente incapacitados de rasgar os céus. Estes mesmos drones, as armas consagradas como as foices mais implacáveis e letais de toda a guerra moderna. Sua ausência no ar quebra o escudo invisível, abandonando as tropas à própria sorte, completamente expostas às garras congelantes da morte branca. No entanto, volte seus olhos para o campo de batalha agora, no alvorecer de 2026. O que testemunhamos não é a marcha gloriosa de um exército conquistador. Este é o colapso absoluto. A mais devastadora ruína biológica e logística que os anais da guerra contemporânea já ousaram registrar. Uma superpotência formidável de nossa era, agonizando até a morte pelo gelo implacável de suas próprias trincheiras. Mas prepare-se, pois a verdadeira face deste pesadelo ainda está oculta nas sombras. A máquina de guerra russa não está sucumbindo apenas pela fúria da tempestade de neve ou por trapos insuficientes contra o frio. Nas entranhas desta carnificina esconde-se um erro estratégico colossal, uma falha letal cometida pelas altas cúpulas do Kremlin há exata uma década. O veneno daquela decisão soberba só começou a mostrar sua verdadeira e catastrófica face nos dias de hoje. Em breve, a venda cairá de seus olhos, e a magnitude desta arrogância será finalmente revelada. Você compreenderá o porquê de bilhões de dólares em poderio militar absoluto estarem sendo reduzidos a um patético mar de sucata nas vastas estepes ucranianas. Mas antes de desvendarmos esse mistério tático, precisamos mensurar o abismo profundo que é este desastre. É chegada a hora de confrontar os dados militares mais recentes, e, francamente, as estatísticas mais humilhantes já compiladas. Os registros que serão expostos a seguir, não são meros sussurros de internet ou fábulas criadas em redes sociais. Tratam-se de relatórios técnicos de altíssima precisão, forjados diretamente pelos grandes estrategistas do Instituto para o Estudo da Guerra e do CSIS, enviados dos próprios corações de Washington e Londres. Estes pergaminhos táticos carregam uma prova devastadora. O ritmo de marcha da grande ursa russa tornou-se mais miserável do que os registros dos combates mais sangrentos e infernais já vistos. É um rastejar agonizante, ainda mais patético do que o das táticas primitivas utilizadas na Primeira Guerra Mundial. Grave estes números em sua mente. Absorva cada detalhe desta análise esmagadora, pois estamos diante daquela que talvez seja a maior vergonha estatística de toda a sagrada história militar contemporânea. O progresso diário da outrora temida força russa, agora no limiar de 2026, beira a paralisia total e absoluta. Acredite se quiser, mas é um rastejar mais frágil do que o da lendária Batalha do Somme, o símbolo supremo do inferno e da inércia nas trincheiras lamacentas da Primeira Guerra. Aquele antigo campo de batalha era um verdadeiro purgatório na terra, onde guerreiros apodreciam por meses inteiros em poços de lama e sangue, onde o sacrifício fútil de centenas de milhares de almas perdidas comprava apenas um mísero punhado de metros de terra arrasada. Hoje, as forças russas comandam os céus com mísseis hipersônicos e chovem fogo com artilharia guiada pelos próprios deuses mecânicos do espaço. Os satélites empunham sistemas de guerra eletrônica que desafiam a lógica, amparados por um tesouro inesgotável de trilhões de rublos. E mesmo com esse arsenal digno das lendas,
Eles se rastejam mais lentamente do que exércitos cegos que lutavam com o equipamento rudimentar de 1916. A inteligência de campo não mente. A humilhação é brutalmente cristalina. Toda a fúria e o poderio da máquina russa conquistam, em média, parcos 70 metros por dia, nas sangrentas linhas de colisão da frente de Pokrovsk. Mas o pesadelo se aprofunda na linha de frente de Kupiansk. Lá, o avanço diário despenca para vergonhosos 23 metros. Como uma atrocidade tática dessas é sequer possível? Em apenas 30 dias, neste último e sombrio mês de janeiro de 2026, a mais feroz ofensiva de Moscou em Pokrovsk encontrou uma barreira intransponível. Eles pararam. Enquanto o avanço secou, a montanha de baixas e corpos dilacerados cresceu em proporções monstruosas, multiplicando-se exponencialmente. Os relatórios estratégicos do Instituto, datados de 14 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026, pintam um cenário aterrorizante, capaz de fazer as próprias fundações do Kremlin tremerem. À primeira vista, os nomes destes dossiês podem soar vazios, disfarçados de burocracia técnica e docilidade diplomática. Mas, ao quebrar o selo destas páginas amaldiçoadas, o que se lê é a crônica iminente de um apocalipse militar. As investidas russas foram esmagadas por todo o território de Donbass, asfixiadas pela ira incontrolável do clima, por névoas densas como chumbo e pelo caos absoluto que corrói suas próprias linhas de suprimento. Entenda bem o peso disso. Não estamos falando de um simples tropeço nas linhas inimigas. O motor da guerra russa fundiu por completo. O documento analítico de 1º de fevereiro crava esta verdade indiscutível como uma espada na pedra, pulverizando qualquer chance de debate tático. Os arquivos expõem sem qualquer piedade como a névoa fantasmagórica e as presas gélidas do inverno mutilaram e paralisaram por completo as antes formidáveis divisões mecanizadas. Porém, é neste exato ponto de ruptura que as sombras do mistério começam a se agitar. Porque a realidade oculta nos bastidores subverte toda esta trágica narrativa. Durante séculos, a Rússia sussurrou uma lenda imponente para o resto do mundo. Sua doutrina militar inteira repousa sobre um pilar arrogante e geograficamente inabalável. Nossa tecnologia pode até rastejar diante do Ocidente. Nossa logística pode ser uma âncora pesada. Nossos comandantes podem beirar o fracasso, mas a própria mãe natureza carrega sangue russo em suas veias. Como uma mera nação, transforma uma provação geográfica em um trunfo de dominação global? O Império do Gelo manteve essa aura de invencibilidade intacta por eras. Aquela entidade mística e aterrorizante que transformou as invencíveis divisões blindadas de Hitler em meras esculturas de gelo. O glorioso General Inverno. Por gerações, o mandamento absoluto ecoou pelos corredores das academias militares ocidentais, nos labirintos do Pentágono e nas majestosas capitais europeias. Jamais ousem marchar contra a Rússia no inverno. Sob a neve, eles são deuses imortais. A história sangra ao lembrar do colapso cataclísmico de Napoleão em 1812. O formidável exército francês não foi estripado pelas baionetas inimigas, mas devorado pela tempestade glacial russa. A prova definitiva dessa profecia moderna cravou suas garras na história em 1941. A máquina de guerra nazista investiu contra a União Soviética na titânica Operação Barbarossa. Os generais alemães já podiam saborear a vitória, admirando as torres de Moscou por seus binóculos. Mas o sangue de seus tanques congelou, o óleo empedrou e os mecanismos de guerra entraram em colapso total. Exatamente como no cenário atual. Um exército com suas linhas de suprimento obliteradas, mesmo ostentando o título de força mais esmagadora do planeta Terra, foi reduzido a uma patética e inútil montanha de metal congelado. Vestidos com finos uniformes de verão, os soldados afundaram no sono de suas trincheiras para nunca mais abrirem os olhos. O Exército Vermelho, enquanto isso, aguardava seu momento de glória. Desencadeou uma contraofensiva brutal com guerreiros siberianos, monstros forjados nas entranhas do gelo. O mundo inteiro gravou uma única verdade em sua alma.
A Rússia é a dona absoluta do inverno. A propaganda soviética e os estúdios de Hollywood martelaram esse mito incansavelmente durante toda a Guerra Fria. Até nossa mente subconsciente aceitou que os soldados russos eram imunes à ira da geada, que poderiam lutar com os punhos nus a menos 40 graus, movidos apenas a vodka e uma aura de pura força de vontade. Essa foi a estratégia suprema de intimidação psicológica. O Kremlin emitia um aviso claro ao globo. Vocês adoram suas deusas de silício e tecnologia. Nós reverenciamos a brutalidade de nossa resistência. A elite do Kremlin invocou novamente esse general espectral ao lançar seus primeiros blindados na Ucrânia em 2022. E a devoção continuou cega em 2023, 2024 e 2025. O fervor era tanto que no outono de 2022, as manchetes do Ocidente e os arautos do Kremlin profetizavam o apocalipse. A vinda do inverno esmagaria a alma ucraniana até sua submissão total. Eles juravam que o governante russo transformaria o clima em uma arma de destruição em massa imparável. O plano mestre era de uma simplicidade aterrorizante. A Europa implorará de frio. A Ucrânia verá sua energia minguar até o desespero e cairá de joelhos, enquanto nossas tropas, geneticamente forjadas nas nevascas, marcharão triunfantes. Logo no alvorecer da ofensiva brutal de 2022, o alto comando russo orquestrou o congelamento da lama ucraniana, pavimentando uma estrada de gelo até Kiev. Mas as lendas antigas têm um defeito cruel. Elas viram cinzas quando se chocam contra o muro implacável da logística real e a matemática carniceira da guerra moderna. Ou, como o destino ironizou neste caso, elas mesmas congelam até a morte. Pois a tempestade invernal de 2026 não revelou ser apenas uma mera traição da natureza contra os russos. O clima sombrio se ergueu como o arquiteto supremo do colapso estrutural de todo o seu exército. E o pequeno detalhe esquecido pelo mestre do Kremlin foi catastrófico. Nas guerras dos séculos passados, os batalhões russos lutavam encurralados em seu próprio domínio, defendendo sua pátria. Suas veias de suprimento eram encurtadas e seguras. Eles podiam extrair comida, lenha e o calor vital de suas vilas vizinhas. O próprio povo alimentava seus lobos. Mas hoje, a balança do destino virou completamente. Nas planícies de sangue da Ucrânia, em pleno 2026, a Rússia não é a salvadora. Ela é a força invasora que sucumbe ao próprio castigo. Abandonados a centenas de quilômetros de seus lares, peões descartáveis, aguardam seu destino cruel. E o lendário general Inverno já não exige passaportes para ceifar almas. Seu olhar julga apenas uma coisa: quem possui o arsenal e a logística superior. É aqui que o verdadeiro pesadelo começa. Fevereiro de 2022. O estopim da invasão russa contra a Ucrânia foi aceso. Esta data estava longe de ser um mero acaso. Os mestres estrategistas do Kremlin queriam escapar da Rasputitsa, a infame e devoradora temporada de lama ucraniana. O plano absoluto? Aguardar que o solo ucraniano se transformasse em uma armadilha de gelo impenetrável. Assim, os blindados russos marchariam rumo a Kiev, deslizando sobre a terra endurecida como se fosse uma rodovia perfeita. Na mente de Putin, o próprio inverno seria forjado como sua arma de destruição em massa. Mas os sábios da guerra já soavam os alarmes naquela época. O general Inverno é uma entidade implacável, e ele não ataca apenas o campo de batalha. Máquinas de guerra exigem maestria para operar no frio extremo. E foi exatamente nessa arte que o avanço russo demonstrou sua fraqueza mortal. Contudo, o destino interveio. O inverno de 2022 foi surpreendentemente brando. A terra recusou-se a congelar. Em vez disso, transformou-se em pântano abissal de lama. Aquele monstruoso comboio russo de 60 quilômetros foi engolido e aprisionado pela lama na estrada para Kiev. Completamente paralisados, eles se tornaram alvos e papelão para o enxame de drones ucranianos. A própria natureza havia traído a Rússia em seu primeiro movimento. O relógio avança para 2026. Desta vez, a terra foi dominada pela geada. O chão é puro aço.
Na teoria, os monstros de metal poderiam marchar, mas, contrariando toda a lógica, eles não conseguem dar um único passo à frente. Porque agora, o impiedoso general Inverno mirou no calcanhar de Aquiles da Rússia. A fragilidade da alma humana e a completa ausência de preparo. Um cenário aterrorizante que ecoa um antigo desastre nos anais da história. A Guerra de Inverno de 1939 a 1940. A gigantesca máquina militar soviética tentou esmagar a pequena Finlândia com uma legião infinita de tanques e bestas voadoras. O exército finlandês parecia insignificante, mas eles eram os verdadeiros mestres do gelo. Tropas de esqui, camuflagem fantasma na neve e refúgios aquecidos, escondidos nas sombras das florestas. Enquanto isso, as forças soviéticas marchavam para a morte. Seus uniformes escuros gritavam como alvos perfeitos sobre o manto branco. Eles sequer dominavam a arte de manter o coração de suas máquinas aquecido. Uma falha fatal que se repete hoje, barra nas trincheiras gélidas de Kupiansk e Pokrovsk. 85 anos no passado, a horda invasora soviética foi dizimada por sua própria arrogância. O frio esmagou suas tropas de forma mais brutal que qualquer resistência finlandesa. Centenas e milhares de almas soviéticas foram apagadas. Não pelo aço inimigo, mas pelas garras congelantes da morte. Os estrategistas do Jornal de Pequenas Guerras desvendam como a Operação Barbarossa traçou o destino sangrento deste conflito na Ucrânia. É o ciclo amaldiçoado da história, cobrando seu preço mais uma vez. O campo de batalha que testemunhamos hoje, é um reflexo idêntico aos fantasmas de 1939 e 1941. A única variável nesta equação maldita, o avanço absoluto da tecnologia moderna. Escudados pelo poderio da OTAN e do Ocidente, os guerreiros ucranianos foram forjados com o que há de mais supremo em equipamento de inverno. Um tesouro de centenas de milhões de dólares, investidos em armaduras térmicas, abrigos de altíssima tecnologia, e geradores portáteis que desafiam a fúria da nevasca. Os artefatos lendários das nações mestras do frio, como o Canadá, Noruega e Suécia, agora dominam as linhas de frente. Enquanto isso, do lado russo, o cenário é de puro desespero. Mas vamos pausar a narrativa e analisar a estratégia nua e crua. O senso comum dita uma regra assustadora. Rússia possui um suprimento inesgotável de vidas humanas. Uma máquina de guerra que não chora por seus mortos. Eles simplesmente jogam mais peças descartáveis no tabuleiro. A lenda de que o soldado russo é imune ao gelo. Na matemática macabra da guerra, isso pode até fazer sentido. Mas no verdadeiro campo de batalha, é uma ilusão mortal. Sim, você pode marchar com uma infinidade de novos corpos para a carnificina, mas um dedo necrosado pelo gelo é incapaz de puxar o gatilho. E uma mente devorada pela hipotermia jamais compreenderá a ordem de um mestre de guerra. Uma fortaleza de metal com o coração congelado? Não passa da sucata mais cara de todo o planeta. Chegando a este ponto crítico, precisamos invocar a profecia apocalíptica da Forbes, dita no fim de 2025. Os analistas alertaram que a Rússia caminhava direto para o abismo. Um colapso logístico inevitável causado pelo aumento suicida de suas tropas no inverno. A leitura tática era brutalmente simples e assustadora. O império de Putin persistia com a tática da onda humana jogando montanhas de carne e sangue na tentativa desesperada de quebrar o impasse paralisante do fronte. Mais peões para o tabuleiro. Uma maré interminável de infantaria. A estratégia era cruel e absoluta. A munição inimiga secaria, mas a carne do império seria infinita. Porém, as leis da logística não se curvam à arrogância política. Uma legião colossal exige montanhas de suprimentos. Cada alma atirada ao fronte implorava por abrigos térmicos, botas de batalha, chamas para afastar a morte e rios de combustível. As engrenagens da máquina de guerra ruíram. Alimentar essa maré humana tornou-se uma missão catastrófica. Os relatórios de janeiro de 2026 revelaram uma verdade aterradora sobre a linha de frente. Sem rações, sem fogo, sem poder militar,
O sistema inteiro colapsou numa paralisia absoluta. Milhares de recrutas atirados às trincheiras, conduzidos como ovelhas cegas para o moedor de carne. Famintos e vestidos com trapos apodrecidos da era soviética de 1980, totalmente incapazes de conter o frio letal. Este período de trevas, profetizado como o inverno mais brutal para os defensores, transformou-se na muralha de gelo que petrificou a invasão. Como os grandes estrategistas apontam, a fúria gélida pune impiedosamente ambos os lados do campo de batalha. Mas a horda invasora, avançando sem escudo em campo aberto, paga o preço dessa ousadia com a própria vida. Voltemos nossos olhos para o epicentro da carnificina. As linhas de sangue de Pokrovsk e Chaziv-Yar. Estes são os bastiões estratégicos que a cúpula inimiga se gabava de ter esmagado, ou prometia conquistar a luas a fio. Contudo, os olhos nas sombras da Rádio Europa Livre e da Mídia Unida 24 revelam uma realidade paralela. Especialistas da linha de frente relatam que o exército adversário rasteja pela lama, com uma lentidão patética, jamais vista num século de guerras. Interceptações das fileiras revelam a dura realidade. A horda não ataca mais. Ela apenas luta em desespero para não perecer. A hipotermia severa ergueu-se como a verdadeira ceifadora, dizimando as tropas de forma implacável. Segundo os batedores da linha de frente, as forças de defesa usam a agonia de seus inimigos contra o frio cortante como sua tática de extermínio mais letal. O lendário inverno traiu seus antigos mestres. A tragédia atingiu um nível tão sombrio que os sobreviventes sussurram que Pokrovsk se transformou num monumental cemitério de corpos congelados. A balança da morte é monstruosa. 15 almas inimigas perdidas para cada herói caído. Até mesmo os orgulhosos arautos militares, como a Voenoiadela, engoliram o orgulho e confessaram que seus guerreiros estão sendo devorados vivos pela fome e pelo abraço gélido perto de Kupiansk. As tendas falharam miseravelmente. E no xadrez da guerra, a ruína do corpo despedaça a alma. Um guerreiro faminto perde sua chama. E sem a força do espírito, ele escolhe a rebelião ou foge como um covarde. As memórias visuais desse inferno são tão devastadoras que os registros sombrios da Nova Voz à Ucrânia mostram almas no fronte de Pokrovsk, com as mãos e os pés literalmente petrificados pela morte. A verdadeira razão pela qual esta ofensiva se arrasta na marcha mais lenta do século não é apenas pela aura intransponível da defesa impenetrável. É o peso esmagador de um mito de invencibilidade que desabou sobre suas próprias cabeças. Testemunhamos uma guerra de atrito aterradora, onde o sangue de mais de 200.000 combatentes foi derramado nas trincheiras amaldiçoadas de Donetsk e Kupiansk. Chamar isso de estratégia militar é uma ilusão macabra. É uma marcha cega rumo ao suicídio. As profecias do Instituto para o Estudo da Guerra no fim de janeiro cravaram essa sentença. Enquanto a força inimiga força seus passos insanos rumo a Pokrovsk, sua evolução é reduzida a cinzas e ao zero absoluto. Essa verdade aterrorizante foi imortalizada pelos arquivos visuais da Reuters. As visões da linha de frente estagnada no gelo, espalhando sua maldição por Chaziv-Yar e Donetsk, são a prova cristalina do banho de sangue estático que este conflito se tornou. Tudo nos guia a uma única e brutal epifania. O mito do general inverno caiu. Mais precisamente, o frio renunciou ao seu antigo império. A balança do destino já não é mais ditada por quem consegue abraçar a maior agonia. A verdadeira guerra é decidida nos bastidores da logística. Quem possui a rede de suprimentos mais implacável? Este inverno é sem dúvida uma provação brutal e congelante para a Ucrânia. Os ataques impiedosos à infraestrutura de energia estão transformando cidades inteiras em túmulos de gelo para os civis inocentes. Nas trincheiras, os soldados ucranianos também enfrentam um frio que estilhaça os ossos. No entanto, existe uma diferença colossal que muda o jogo. O exército ucraniano avança sentindo o peso e a proteção de uma aliança global às suas costas.
um verdadeiro titã de suporte tecnológico e logístico. Uma força formidável forjada pelos Estados Unidos, a União Europeia e a imponente OTAN. Em contrapartida, as forças militares russas foram largadas à própria sorte, na vastidão implacável do frio. Tudo graças à arrogância dos estrategistas, confortáveis em seus escritórios aquecidos no Kremlin, acreditando cegamente que suas tropas suportariam qualquer castigo infernal. A magnitude catastrófica desse erro tático ficará cristalina no dossiê militar que abriremos a seguir. Porque essa nevasca impiedosa não está paralisando apenas as linhas de frente, está congelando de forma irreversível o futuro geopolítico da própria Rússia. Então, qual será o próximo movimento no tabuleiro de xadrez? A primavera inevitavelmente chegará. O chão vai descongelar. E a temida Rasputitsa ressurgirá das profundezas, transformando a Terra em um oceano de lama devoradora. A Rússia lutará desesperadamente para tentar repor os milhares de veículos destruídos e os incontáveis soldados que o abismo branco do inverno engoliu. Mas o inverno de 2026 ficará marcado nos anais da história militar com uma nota devastadora. A Rússia de Putin sofreu sua derrota mais amarga. Eles perderam seu maior e mais lendário aliado, o inverno. Agora, as próprias forças da natureza declararam guerra. Cada mudança de estação é uma nova e letal ameaça. O inverno despedaça suas fileiras com gelo. A primavera os enterra vivos em um inferno de lama. E o verão? Com o incessante rugido das munições ocidentais, ele prepara o palco perfeito para a resistência inquebrável da Ucrânia. Neste campo de batalha narrativo, vocês acabam de testemunhar o colapso de uma lenda intocável. Contudo, como o Império Russo tentou financiar esse desastre logístico sem precedentes? Ou melhor, como falharam miseravelmente nessa missão suicida? E como bilhões de dólares evaporaram como fumaça no ar gélido? Isso é material para uma investigação completamente diferente. Muito em breve, desvendaremos o colapso silencioso de sua moeda diante dessa gigantesca fornalha de guerra militar. Aqui, na TGN. A temporada de tempestades pode até estar chegando ao seu fim, mas para as tropas invasoras, o verdadeiro frio da morte está apenas começando. O veredito está em suas mãos. A precisão tecnológica e a logística reinarão supremas? Ou a velha e brutal teimosia russa da superioridade numérica esmagará a lógica mais uma vez? Deixem suas táticas nos comentários. Vocês acreditam que o lendário General Inverno realmente traiu a pátria-mãe? Um relatório estratégico exclusivo da TGN. Agradecemos por marcharem ao nosso lado.